Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer. Quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus. E assim hoje nós começamos o Ana Cristina Rosito, convida especial. E eu tenho o prazer de estar aqui com pessoas maravilhosas. E agradeço a todos que estão conosco aqui agora. E eu vou convidar primeiro a historiadora Renata Marques, professora de História das redes pública e rede particular, e que vai falar pra gente aí, com todo carinho, sobre a parte histórica que envolve essa data tão importante que é hoje, da consciência negra. Depois que a Renatinha falar, nós vamos convidar Bruno Black, Mary Onírica, Rosana Rodrigues, para trazer-nos poemas maravilhosos. Renata! Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Já Tudo bem? começamos aqui com um poema bastante emocionante. Eu confesso que eu fiquei emocionada aí com o poema da Carolina Maria de Jesus. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada, muito feliz em estar, né, com pessoas queridas, e em especial também agradecendo a você pelo convite. E me sinto honrada, é muito feliz e gratificante estar nesse momento, podendo falar um pouquinho, né, sobre esse momento da consciência negra, esse momento por todas as coisas que nós estamos vivenciando. Então é muito importante que todas as pessoas, na verdade, conheçam a sua própria história. E hoje, em específico, né, nós vamos estar falando aí um pouquinho, espero que a minha humilde contribuição aí possa levar todos nós a uma reflexão que é realmente o que nós estamos precisando. E aí, antes de nós falarmos de história, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, né? Como é ser mulher preta no Brasil de hoje? Bom, boa tarde a todos, né? Vamos dividir em 3 partes. Mulher, preta e pobre. Temos aí três vínculos, né? Mulher, nós já nascemos sob aquele estigma do azul-rosa. Então, toda mulher em algum momento já foi desvalorizada pelo fato de ser mulher, ou em relação a trabalho, ou em relação a ser vista enquanto objeto sexual. Isso realmente é muito triste. Infelizmente, no século XXI, nós vemos que isso acontece. Preta, descendente aí dos africanos, né? Minha família é descendente, né? Acho que, na verdade, todo o povo brasileiro tem esse vínculo, né, com essas raízes, e vivemos sobre aquele estigma de ser inferior, porque nós fazemos parte, né, me refiro à sua pergunta, fazemos parte de um grupo que durante muito tempo sustentou a economia do país, né?
Então, somos vistos como subalternos, empregados. Não que isso tenha algo que deprecie, muito pelo contrário, mas é que existe pessoas pretas em vários setores da sociedade, né? Como nós estamos vendo aí. E pobre porque as pessoas que são pobres têm uma dificuldade muito maior em relação principalmente a oportunidades. Então, nós não temos aquela facilidade que alguns grupos, alguns setores da sociedade que têm uma condição financeira melhor, nós não temos. Então, tudo é muita luta. A palavra que eu posso definir para você é superação. É batalha diária, é vitória, é guerra, é luta, mas sempre saindo da zona de conforto, né? Sempre lutando aí pelos objetivos, abrindo espaço e buscando caminho. Uhum. E assim, falando, né, como mulher e historiadora, você acha que ao longo dos séculos isso mudou em algum sentido ou não? Piorou? Está do mesmo jeito? O que você acha? Não, realmente nós tivemos uma mudança, de fato. Como nós podemos perceber isso? Nós percebemos isso por essa questão de oportunidades de emprego. Mulheres que não exerciam altos cargos, mulheres na política, mulheres dirigindo caminhão, enfim. Então, nós temos isso tudo. Em relação a retrocesso, nós vemos violência contra a mulher, nós vemos preconceito, isso realmente perpetuou. Só que atualmente, historicamente falando, a mulher conquistou o direito do voto, é um exemplo disso, né? Independentemente da cor da pele. Então nós vemos avanços. E hoje nós temos uma coisa muito importante, que é acesso ao conhecimento. É uma coisa que é muito importante. Eu estou até antecipando um pouco algo que eu falaria mais à frente, mas buscando algumas coisas na lei, pesquisando algumas coisas, eu consegui identificar que nós chamamos, né, um ato, digamos assim, adicional, que é uma coisa que vai estar junto da Constituição que teve em 1824 no Brasil, que esse é de 1834, que não permitia que o escravo, que o negro tivesse acesso à educação. Não, ele não vai poder ir para a escola, não pode, não tem. Então, assim, essa questão aí cai até um pouquinho que nós vamos falar mais à frente, né? Da questão do racismo estrutural. Então, ao longo do tempo, isso tudo vem sido construído. Realmente, não tem como, ao contrário do que algumas pessoas públicas dizem, né? Que não existe racismo no Brasil, né? Não é isso, obviamente, que nós vemos, né? Então, mas é essa questão, Ana, de ter o avanço e ter o retrocesso. Mas cabe a cada um ter essa questão aí do conhecimento, né? Nós precisamos, sim, temos direito, sim, independentemente de você ser uma mulher preta, você ser uma mulher branca, independentemente, o fato de você ser mulher, você tem que se posicionar, sim. Então, você tem que lutar pelos seus objetivos, você tem que seguir em frente. E um dos meios mais importantes que eu costumo falar é o conhecimento. Ele é o maior superpoder que nós temos, né? Que cada um tem e ninguém pode tirar esse superpoder. Exato. E aí você falou, né? Já começou a falar da questão do racismo. E aí eu também vou te fazer uma outra pergunta. O Bruno até falou da primeira pergunta que eu te fiz, mas Ana, você já vai começar com essa pergunta? O Bruno Black já Aqui está aí, minha tá, amiga também, a Rosana, né? É sobre a questão justamente do preconceito, né? Se você já sofreu preconceito e se já sofreu preconceito, né? Como é que você encarou essa situação, ou várias situações, ou alguma situação que você queira focar em especial? Aí deixo a sua bem, pergunta. bom, esse racismo em relação a trabalho, nunca sofri. Nunca sofri isso. Até porque eu não sei se é o meio que eu estou, né? Que é o magistério, né? Mas eu nunca sofri em relação a isso. Entrar em alguma loja e te olharem assim, já. Mas tem uma história que eu conto essa história para os meus alunos e é uma história, vamos
toda história tem o seu começo, né? Então vamos lá. Imagina você, uma menina de 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos de idade, uma menina preta, com Maria Chiquinha e lacinhos de fita que há um tempo, né, lá nos meus 6, 7 anos, gente, sem fazer conta, por favor, tá? De idade. Eu sempre falo isso, Né? não façam Brincadeira, né? conta. Sem fazer contas de idade. Né? Então vamos contar a história. E com um lacinho branco ou rosa, não lembro, vai ao supermercado, a criança se achando, né, a adulta. Enquanto ela está lá com o pai dela lá no supermercado e tal, ela vê a coleguinha dela no caixa com a mãe. O que essa menininha faz? A minha coleguinha, vou correr para poder falar com ela. Só que essa menina fez uma coisa que às vezes muito adulto faz, que é chegar e colocar as mãos. Adivinha quem é? Adivinha quem é? O adulto também faz isso em alguns momentos, né, se você consegue adivinhar aquela pessoa, quem é aquela pessoa. E essa menina fez isso com a coleguinha. A mãe da coleguinha olhou para a cara dela com um olhar assustado e aterrorizado. E a menina disse assim: eu conheço ela, eu conheço ela, eu conheço ela, eu conheço ela. E a mãe ficou com aquele olhar aterrorizado, tipo, quem que é essa daí? E foi a primeira vez que essa menina entendeu o que era racismo. A menina, a coleguinha dela, né, branca, olhou depois e falou assim para a mãe: ela é minha amiga, ela é minha coleguinha. E a mãe ficou com aquele olhar. E esse olhar marcou muito essa menina, né? Essa menina com Maria Chiquinha e fita. Essa menina preta com Maria Chiquinha e fita. E a mãe olhava assim, com aquele olhar aterrorizado, tipo, quem é essa daí que está fazendo, colocando as mãos na minha filha? Como se aquela menina estivesse suja. Essa foi a sensação que a menina teve na época, de, ué, mas eu não estava suja, não tinha nada disso. A mãe seguiu com a menina, né, com a coleguinha, foi para casa, e essa menina depois ficou pensando. Mais tarde, como elas eram vizinhas, elas começaram a brincar, e a mãe sempre olhando assim para essa garota. Essa menina sou eu. E você vai me perguntar, e os convidados que estão aí podem perguntar assim, mas se ela era a mãe da sua coleguinha, por que ela não te conhecia, não? Não, porque a menina era criada pela avó. Então foi a primeira vez que essa menina teve consciência do que era o racismo. Porque hoje eu identifico esse olhar como um olhar de tire as mãos da minha filha porque você é uma pessoa suja. Isso me marcou muito, 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 muito. Eu nunca mais esqueci. Foi a primeira vez. Histórias até você está falando sobre isso. Eu já contei isso em outras lives. Eu sempre me lembro quando eu trabalhava dentro da Maré, né? Que tinha um menino que eu chegava na sala, eu trabalhava com oficinas de língua portuguesa, né? Era um projeto que tinha lá. Eu chegava na sala e o menino estava todo, na época se usava giz ainda, quadro de giz, e ele estava todo branco de giz. Aí eu falava para ele, eu falei, que foi isso? Não, professor, eu quero ser branco. Isso sujava de giz. Aquilo me chocou tanto. E até hoje, assim, eu nunca esqueci isso. Eu falei, gente, que coisa absurda. E ele não adiantava. Você falava com ele e ele ficava com o rosto branco de giz. Todas as vezes que eu entrava ali naquela sala. É terrível isso. É complicado. Então, hoje, quando eu vejo várias mensagens racistas e, às vezes, depoimentos de mães e pessoas, apenas quem passou por alguma situação de preconceito tem noção do que é sentir na pele isso. Hoje, isso sempre aconteceu, infelizmente, é um retrocesso. E hoje, o que pipoca, digamos assim, falando, né, numa linguagem para todo mundo compreender, é que nós temos meios de comunicação. Nós temos internet, nós temos um celular que você pode gravar esse celular, a imagem, né, pelo celular, e você tem como ter provas das humilhações que as pessoas sofrem, porque isso é uma coisa que sempre aconteceu. Só que agora nós estamos num momento em que as pessoas estão dizendo cada vez mais não.
pelo conhecimento. Então, realmente, eu sempre conto essa história, sempre conto, né? Quando eu falo de preconceito, quando eu estou em sala de aula, eu sempre abordo isso e sempre falo. Não sei se isso, de alguma maneira, ficou no meu inconsciente para que eu fizesse história, de repente ficou lá guardadinho, né? Embora a minha opção por fazer história foi uma opção de querer me informar e ler mais do que caderno de revista de novela, quando vinha, era o lugar preferido que eu lia. Até que cheguei no momento que eu falei, não, eu preciso ter o conhecimento porque é mais do que você, né? Você tem que ter um foco, né? Uma meta. Verdade. Então, não sei, mas assim, inconscientemente, eu não sei se realmente tem alguma, né, alguma questão, alguma coisa assim. Sim. Então, é uma história que eu sempre conto. Sim, sim, claro. Vou fazer uma outra pergunta a você, mas aí antes eu queria fazer um pedido para as pessoas que estão assistindo, para alguém printar, ou várias pessoas, enfim, printar a tela para mim, tá? Para a gente Eu ter tô esse vendo vários amigos aqui, ó. Tô vendo vários amigos. Gente, ó, beijo. Que printe a tela e me mande depois por zap quando acabar. Eu nunca consigo printar, porque eu tô sempre aqui Não, eu não vou nem mexer, porque a imagem tá legal depois que eu do tenho medo de teste. acontecer alguma coisa. Então, peço essa ajuda aí Não, aos amigos que estão assistindo. Então, continuando falando na questão agora do dia de hoje, né, do dia 20, né, aí eu vou perguntar sobre a expressão consciência negra e sobre o dia 20, né? Então, qual a importância e o significado da expressão consciência negra e sua relação com a data 20 de novembro? Bom, vamos lá. Vai. Sim, vamos lá. Primeira coisa, eu trabalho muito com significados. O que significa a palavra consciência? É você ter aquela informação, é você conhecer, é você ter o saber de alguma coisa, você estar ciente de alguma coisa. E quando a gente está falando de consciência negra, a gente está falando dessa questão de você conhecer, desculpe, a própria história africana. Nós somos um país, considero eu, o mais miscigenado do planeta, porque nós temos 3 povos: o africano, o indígena e o europeu. Então, nós temos 3 vertentes. A Semana da Consciência Negra não é uma coisa recente. Ela, a primeira vez surgiu em 1971. 12 estudantes universitários de Porto Alegre. E aí você imagina, Brasil 1971, estamos falando de ditadura militar. 12 universitários de Porto Alegre resolveram se reunir. Por quê? Nós estamos falando num período em que nós temos censura, ditadura, não interessa se é A ou B, ditadura é não liberdade. Então, certas coisas, certos assuntos não podem ser ditos livremente, né? Esses 12 estudantes universitários resolveram se unir e eles foram para um clube esse de Porto Alegre, que foi o único que permitia a entrada de negros. Nenhum outro de Porto Alegre permitia. E lá eles se reuniram e começaram a buscar a história. Então, a partir desse momento, do dia 20 de novembro, foi escolhida essa data por conta da morte de Zumbi. E depois eu vou falar um pouco mais sobre o Zumbi aí para vocês. Isso começou a dar um impulso. Eles foram convocados, né, para saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão aí falando. Como eles não estavam questionando o regime militar, eles conseguiram ganhar espaço. Então, isso foi muito importante. Criaram movimentos e começaram a estudar mais essa questão mesmo de você ter consciência desse povo, você ter consciência das características. Por exemplo, nós temos algumas palavras que têm origem, aí caiu até na sua área, né? Algumas palavras que nós temos origem na cultura africana. Quiabo, fubá, são uma dessas palavras. Tem outra, samba, são palavras de origem africana. Então, esse resgate foi feito. Esses jovens, o tempo foi passando e tal, e as coisas foram alcançando o seu significado. Até que essa questão ela foi desenvolvida recentemente, né? Se tornou oficial e hoje é regional.
mas a principal questão ali é o quê? Independentemente do período, é você resgatar, é você procurar conhecer, é você refletir. Quem disse que um povo é superior ao outro? Quem disse que eu sou melhor do que você por conta da minha cor da pele? Quem disse isso? Então, as coisas, esse significado é muito forte para a reflexão. Então, se você fala de um país miscigenado, você tem 3 povos, então como é que você vai fazer isso? Conhecendo a sua história, tendo esse conhecimento. Então, é muito importante isso. Aí você me fez uma outra pergunta, por que do dia 20 de novembro? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Né? Então, aí a outra pergunta que você me fez foi por que de ser no dia 20 de novembro, correto? E aí a gente pode até juntar com a questão de você falou, né, da questão dos universitários e tal. E aí depois se oficializou essa data. Aí você pode falar por que do 20 de novembro, porque quando, né, se oficializou. Aí a gente junta. Então, primeira vez que se oficializou essa semana, essa data, 20 de novembro, foi em 1971. Tá, então já ali Feriado era oficial, né? Mas não era ainda feriado. Não, só feriado depois. não era, foi bem depois. Foi já em 2000, até anotei, mas eu dou uma olhadinha aqui depois. Não sei se foi 2003, 2000, acho que foi 2011, se não me engano. Né, a gente tem a ideia, né, pelo menos eu tinha essa ideia de que isso aconteceu depois, mas não. Esclareceu agora que foi 1971. E é curioso, né, que em plena ditadura militar, o grupo foi para a militância, em 78 o grupo, eles fizeram uma passeata, uma movimentação, mas não teve aquela repressão, porque não ameaçava a ditadura. Então, não ameaçou, não tinha esse problema. Por que 20 de novembro? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a história de Zumbi, que muita gente não conhece. Isso. Vamos fazer algumas observações. Bom, primeira coisa, 20 de novembro de 1695 foi quando Zumbi ele foi assassinado, no Quilombo dos Palmares. Porém, vamos regredir um pouquinho, vamos voltar no tempo um pouquinho, vamos buscar a história, essa origem. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Zumbi ele não foi o primeiro governante do Quilombo dos Palmares. Não foi. Ele foi capturado numa expedição em alguma região que seria bem próxima hoje, que formaria o Quilombo dos Palmares hoje. Né? Nisso, ele foi capturado e entregue a um padre. Ele foi batizado. O nome dele passou a ser Francisco. E ele sabia latim. Era uma pessoa culta, em meio àquele sistema opressor. O que aconteceu? Quando ele fez 15 anos, ele fugiu e foi parar no Quilombo dos Palmares, que tem esse nome por conta da quantidade de palmeiras. Eram as terras, e é localizado na Serra da Barriga, por conta do formato de uma barriga. E hoje tem a população quilombola, né? Quilombola é aquele habitante do quilombo. Hoje eles lutam, né? Os descendentes lutam para preservar, é aberta a visitação, é contada a história dos seus ancestrais. É muito bacana, em algum momento, né? Eu pretendo visitar também. O que vai acontecer? Eles chegam na região, já tem um outro governante. Então, muita gente pensa o quê? Foi o Zumbi que criou o quilombo. Não foi. Então, o Zumbi, significado, Deus da Guerra. Esse era o nome que, ao invés de Francisco, que era um nome católico, porque se vocês observarem, a maioria dos brasileiros tem nomes de santos. João, Maria, Pedro, Paulo, Francisco. Porque era uma maneira que a coroa portuguesa, né, os colonizadores, os nossos colonizadores, tinham de impor a religião católica. Era uma maneira de descaracterizar aquele escravo que chegava aqui. E muitas pessoas, com o tempo, acabaram incorporando isso. Não estou dizendo que isso é uma regra agora, claro que não. Mas a popularização desses nomes tem essa origem. Então, chegando lá, as terras mais férteis
da capitania, as terras mais férteis da capitania, né? Que é lá na Serra da Barriga hoje, né? Lá em Pernambuco. E ele chegou lá, já tinha um governante, reza a uma lenda, não é comprovado isso historicamente. Quando teve esse governante, que o nome dele era Gangazumba, conhecido como Grande Senhor, todos tinham nomes africanos. Ele morreu, teria sido envenenado, e muitas pessoas dizem, foi um zumbi, mas não tem nada oficialmente que comprove isso. Oficialmente, de documentação, não tem. O zumbi assume. Quando ele assume, aí sim o quilombo ele começa a ganhar mais força, ele começa a se destacar mais. Porém, uma coisa importante, no Quilombo dos Palmares, gente, não estranhe, mas no Quilombo dos Palmares havia escravidão. Não era a escravidão que as pessoas conhecem agora. Mas como é que você está dizendo isso? Que absurdo! Zumbi queria acabar com a escravidão. Não queria. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O Quilombo era um foco de resistência a um sistema opressor. Todos que chegavam no Quilombo, eles eram acolhidos, desde que seguissem as regras. Então não havia só o negro, havia o indígena, havia o branco pobre. Mas como que você está dizendo isso? Tem documentação que comprova isso. Que comprova isso. Então, essas pessoas formaram o Quilombo. Por que a escolha do zumbi? Porque nós estamos falando de um período que, nos anos 70, a gente tem um grupo de historiadores que começa a ver o Quilombo como um foco de resistência. E nós estamos falando de um período de ditadura. Era uma maneira que as pessoas tinham de falar, de resistir, de dizer, olha, nós estamos sendo oprimidos, mas nós temos direito de voz, vamos falar, vamos lutar, vamos conhecer a nossa história. Então, houve uma diferenciação em relação a um outro viés que o Quilombo era visto só com um foco de resistência cultural, não havia isso. Então, o Quilombo ele foi formado aproximadamente em 1604 e foi exterminado, que a gente pode até botar essa palavra, que é pesada, mas em 1695, quando houve o assassinato de Zumbi. O que tem nos documentos? Porque a história ela trabalha com documentação, né? Então, não é achismo. Eu acho, não. A história não é leviana. Uma monografia sobre... Sim, a minha monografia da faculdade, ela foi sobre o Quilombo dos Palmares, com um dos maiores especialistas hoje, que é o Flávio Santos Gomes. Ele entende, assim, muito. Depois eu fui para pós-graduação em História da África também, com outro especialista. Então, o que eu estou falando não é achismo. Sim. Isso é comprovado, né? Tem essa comprovação histórica. E todo mundo que era acolhido ali tinha que seguir as regras. Se você não seguisse as regras, ou você era expulso, ou de alguma maneira você poderia ser escravizado. Ponto. A escravidão, ela já existia na África. A escravidão era por guerra ou dívida. Povos da antiguidade já praticavam a escravidão. Não tinha nada a ver com a cor da pele. Essa questão de cor da pele, ela veio atual. Quando eu digo atual, é quando os portugueses começaram a iniciar o tráfico de escravos. Quando eles começaram a fazer disso uma prática. Aí a coisa mudou. Ou seja, tentou-se escravizar, adiantando um pouquinho, só para o pessoal poder entender. Tentou-se escravizar o indígena, porque aqui seria mais barato ter um escravo indígena. Já estava aqui quando os portugueses chegaram, mas o indígena não teve esse processo de adaptação. Primeiro, que ele pegava muitas doenças. Ele não tinha anticorpos. O africano já tinha contato com o português, muito tempo antes. Então, o tipo de atividade que era para trabalhar na agricultura, o homem indígena, ele não fazia. E durante muito tempo, o índio foi visto como indolente, preguiçoso. Ele não faz, é preguiçoso. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar lá os africanos e vamos trazer aqui para o Brasil que vai funcionar. Funcionou. Durante séculos. Os grandes ciclos econômicos que o Brasil teve, a mão de obra africana que sustentou aquilo ali.
Então, isso foi um problema muito sério, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho em outras coisas. Mas reza a lenda, né, que uma pessoa, um sentinela, que aparece no documento como sentinela, né, o quilombo ele era fortificado, era uma fortaleza. Várias expedições não funcionou. Só a última, essa do dia 20 de novembro, que foi quando o zumbi foi morto. Tinha uma pessoa vigiando, mas não sabe por que houve o processo de invasão. Então, algumas pessoas, alguns historiadores dizem o quê? Alguns historiadores dizem que essa pessoa foi conivente, facilitou o acesso, porque não é possível que o quilombo ficava no alto, num lugar com uma posição geográfica favorável ali para ver quem estava chegando, e aí essas pessoas entraram, e de repente, assim, como é que foi isso? Então, é uma coisa que não tem uma explicação muito clara em relação a isso, como se deu esse processo de invasão. E aí teve essa questão que muitas pessoas, né, não conseguem visualizar, meu Deus, mas tinha escravidão no quilombo? Tinha. Era uma escravidão diferente. O zumbi, o quilombo dos Palmares, ele durou, teve mais ou menos 30 mil pessoas. Imagina, 30 mil pessoas, nós estamos falando do século XVII. 30 mil pessoas. Né? Então, era muita gente, de qualquer maneira tinha que acabar aquilo ali, porque os fazendeiros não gostavam nada daquilo, não viam com bons olhos, aquela gente toda ali, né? Era uma ameaça, sempre foi uma ameaça. Então, por que a escolha do zumbi? Porque nós estamos falando da necessidade da construção de figuras da cultura afro. Se nós observarmos, assim, tem muita gente que fala assim, eu não gosto da história, não. A história do Brasil é chata, eu gosto da história dos Estados Unidos, da história de qualquer lugar daqui é chata. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a história. Vou antecipar, se você me permite, só mais uma outra coisa. Pode falar. A imagem que tem ali no centro da cidade do zumbi não corresponde à imagem verdadeira dele. Por quê? Não há registro histórico da imagem de zumbi. Não, olha só, essa é a imagem do zumbi. Ele é assim, ó, desse jeito. Não tem. Mas nós estamos falando da necessidade de construir uma história. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos colocar? Quem é essa pessoa? A imagem do zumbi, isso é comprovado mesmo, a imagem do zumbi, ela foi feita com base na imagem dos guerreiros africanos. Se você observar, você vai ver a imagem, e eu sempre falo isso para os meus alunos, observe a imagem. Ela diz muito, é uma linguagem não verbal, né? E você consegue ter aquela informação pela imagem. Às vezes a gente precisa nem ter uma palavra, nada. E aí você tem aquela imagem, você percebe. A imagem do zumbi, você não vê uma figura cabisbaixa. Você vê uma figura o quê? Imponente, com um olhar altivo, em algumas capas de livros com lança. Sempre uma pessoa forte, numa posição de guerra. Isso é uma característica de vários povos, né, africanos e tal, toda essa situação. Então, houve esse processo de construção da imagem. Historicamente, vocês não vão achar, podem procurar, os especialistas, não tem uma imagem do zumbi, é a imagem dele. É foi uma interessante que imagem parar para construída. pensar sobre isso, né? Tanta coisa bacana que você está trazendo para a gente, né? Que faz refletir a importância da história nas nossas vidas. E por que ali no Rio de Janeiro? A gente está falando do principal porto de entrada de escravos durante muito tempo. A chamada Pequena África, o Cais do Valon, a Pedra do Sal, lugares que são hoje associados ao samba, por conta também, depois, muito tempo mais à frente, né, a questão da Casa da Seata e tal, mas isso é muito papo. Então, essa memória cultural, essa memória é muito importante ser resgatada. Então, são essas as observações. Agora, sim, deixando bem claro, em nenhum momento você deve desqualificar a importância do zumbi. Porque era um foco, o Quilombo dos Palmares era um foco de resistência.
como é que esse quilombo durou muito tempo? A Rosana está até Como é botando que ele aqui, vive? aqui em Duque de Caxias, ele está em posição de guerra, de corpo inteiro. É isso que você estava falando. Exatamente, tá vendo? Se vocês E aí, comecem a observar. isso, deixa eu só falar rapidinho. Eu estou vendo as pessoas entrando, muitas pessoas. Temos agora 27 pessoas: Bruno, Rosana, e Cris, Sidney. Se eu for falar aqui da minha gratidão a todas essas pessoas, a gente vai ficar falando bastante. Mas estou vendo todos, tá? É que a gente está com um assunto bem intenso aqui. E aí a gente está Eu já, tentando cumprir o horário para os poetas entrarem em seguida. por favor, porque se deixar, né, falar Deixar, a muito. gente vai. Ontem nós vamos fazer um teste de 1 minuto, ficamos 24. Então vocês já Gente, perceberam que então, nós duas aqui juntas nós não, temos que frear um pouco aqui as coisas. Mas então agora vamos falar sobre essa questão do racismo estrutural, então, sim, né? é, Dessa relação, né, da escravidão no Brasil com o racismo estrutural. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? bom, primeira coisa você tem que saber, vamos trabalhar lá com o conceito de novo, racismo estrutural. O que Isso. significa isso? É aquele racismo que ele é construído ao longo do tempo. Ó, deixa eu só Se interromper de nós... novo. O pessoal tá falando que quer mais lives com você. Já te chamaram de maravilhosa, Ai, meu Deus, gente! excelente amiga de trabalho. Só elogios a você aí. Quem te conhece, quem não te conhece. Já tá Ai, ficando com muito muitos obrigada, fãs gente. aí. Mas vai, Não, eu tô vendo continua. vários amigos aí. Tô vendo É, amigos. Muito obrigada pela beijo pra presença de vocês. todas aí. Mas fala, amor. Né? Se nós observarmos o racismo, o Brasil é um racismo, apesar de que né, certas pessoas dizem que não tem racismo aqui no Brasil, não tem, não tem. É um racismo estrutural no sentido dessa construção. E se nós observarmos, tem. Isso realmente acontece. Todas as coisas que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando com base em documentação. Uhum. Não é o que eu acho, né? Não tem achismo aqui. Um exemplo desse racismo estrutural, eu busquei algumas coisas na legislação. Não sou especialista, se tiver alguém aí que é especialista e eu tiver alguma maneira incorreta, por favor, coloque aí no chat, aí a Ana depois, né, vai falando comigo, né, por favor. Mas eu realmente procurei algumas coisas. E o tempo todo, o africano, o negro, ele é marretado. Esse é o termo. Então, eu achei uma aqui, uma lei de 1834, que foi como se fosse uma emenda dentro da primeira Constituição do Brasil, que foi em 1824, nossa primeira Constituição de um país independente. Uhum. E essa de 1834, eu até tinha antecipado, que impediu os negros de estudarem. Tem uma outra em 1800, observem bem, é século de 19, né? 1854. Eu até anotei aqui, né? Porque como é legislação, escravizados proibidos de estudar, pessoas com doenças contagiosas também. Então, uma outra que eu achei que também foi em 1835, pena de morte para os escravos. Quer dizer, é num período em que a pena de morte, dependendo do crime de alguma coisa, a pena de morte era permitida desde que, não, para o cara que é cidadão, para o branco não, mas para o africano sim, para o escravo sim. É absurdo. Depois, mais à frente, a capoeira foi proibida durante muito tempo. Então, assim, tem muitas coisas, né? A legislação, ela em nenhum momento, ela vai favorecer a própria Lei Áurea. Vamos abolir a escravidão. Oh, que legal, sensacional, uhul. E aí? O que você vai fazer com Essa aquele... questão, né, da Umbanda em si também, né? Que era colocada dentro da questão do charlatanismo, né? E aí também se tornou proibido, Exatamente. né? Era crimes acusados. Umbanda a gente sabe que não tem origem na África, é claro, mas estou falando da questão de origem afrodescendente. Sim, essa questão justamente que vai envolvendo
as minorias que não eram minorias, que são maiorias na realidade. Então, isso tudo vai sendo construído, vai sendo estruturado. Hoje nós temos a consequência disso. A própria questão do africano, do negro, fazer parte de um grupo que o indígena não fazia aquela tarefa. Porque o homem indígena não adotou, não fazia esse tipo de trabalho. O branco, muito menos. Então, eram trabalhos degradantes, considerados inferiores. E isso trouxe essa carga, até hoje nós vemos isso. É só nós observarmos certos filmes e novelas. Ah, mas a maioria da população, uma maioria negra mesmo, tem que falar, poxa, mas você está fazendo um pouco caso de empregada doméstica. Não. Nenhum trabalho é indigno, merece respeito. Toda pessoa merece o seu respeito. Mas acontece que aquele grupo só é adequado para ser motorista, só babá. Não. Pode ser advogado, pode ser professor, pode ser médico, várias profissões. Então, meio que o que nós temos hoje é sermos rotulados. Então, quando há, gente, é só observarmos Maria Júlia Coutinho, nossa, o Heraldo, quando apresentou o primeiro negro apresentando o Jornal Nacional, coisas que deveriam ser normais, comuns, porque é uma coisa comum, são vistas como, nossa, como um avanço, né? Não tem que ser falado? Tem que ser falado, mas não deveria existir esse sentimento. Sim. Então, é complicado, gente. É necessário muito estudo, é necessário conhecimento. É triste você ver as pessoas tratando o negro como... Até hoje ele é visto como escravo. Sim. É um absurdo. Né? Como um ser inferior, subalterno, sujo. Né? É sujo o negro. E tem gente que eu já escutei falar assim, não sei se alguém aqui já escutou, né? Não, eu não sou racista, não. Eu até tenho amigo negro. Cada frase que né? Então, realmente, é muito, muito triste mesmo. É verdade. Bem... Aí, Renatinha, se você puder falar para a gente também, aí, sobre a questão das duas palavras, né, que num tempo bem recente começou-se a usar a palavra preto e não mais a palavra negro. Para você falar para a gente aí se existe diferença, qual a diferença que tem, o que deve ser usado, o que não deve ser usado. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Vamos parar para pensar um pouco. Tudo depende de qual sentimento que a pessoa tem também e como a forma é dita. O que acontece? Atualmente estamos passando por um processo de estudos, né? Vários grupos questionam o significado. Eu não vou nem assim entrar na questão etimológica, né? Vou falar resumidamente para as pessoas poderem compreender. Como na época da escravidão utilizava-se a palavra negro, durante muito tempo o escravo ele foi associado a negro, independentemente da tonalidade da pele. Negro. E a pessoa, para poder se referir àquela, é como se fosse uma descaracterização. Ah, negro, 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 como se aquela pessoa não tivesse nome, não tivesse uma história. Lá nos Estados Unidos, só fazendo, apesar de que algumas pessoas não gostam de comparações, mas só para vocês poderem entender. Lá nos Estados Unidos, a palavra, embora tenha sido diferente o processo, né, de escravização, toda essa questão toda, só para vocês poderem entender. Lá não é falado negro. Lá se fala preto. Preta. Você utilizar a expressão negro é ofensivo, porque é associado ao ser escravo, ao ser, não ter sido a ser. Aqui no Brasil, estamos passando por um processo de alguns grupos, né, de alguns movimentos, que questionam
por que nós vamos falar negro e por que nós não somos pretos ou pretas? Até porque nós estamos falando de cor da pele, e a cor da pele é preta, não é negra. Então, há uma discussão. Não é incorreto falar, mas isso depende muito de como aquela pessoa vai se sentir. Então, algumas pessoas sentem, eu não sou negra, eu sou preta, por conta dessa diferenciação, pela cor da pele e por essa questão mesmo de estar ligado, associado à condição escravista. Então, é uma coisa ainda nova, é recente, desde que a pessoa não se sinta ofendida. O Bruno isso aí colocou ainda até é uma coisa, né? Hoje ele quase que falou consciência preta e não consciência negra. Ele colocou isso aqui para ainda há pouco. Porque assim, hoje é muito, a gente ainda está discutindo muito, é tudo muito recente, mas antes de mais nada, é necessário conhecer a história. Isso, né? E eu acho necessário que ele falou respeito pelo outro, né? Como foi colocado aqui também, né? Respeito ao próximo. Isso, exatamente. Isso é isso mesmo, exatamente. Mais importante também, né? Estamos quase acabando, gente. Essa primeira parte. Bem rápida, né? Agora vamos quase encerrar aqui. Para você, Renata, o que pode ser feito para que todos os brasileiros, brancos, pretos, indígenas, possam olhar na mesma direção, como pertencentes, no mesmo patamar, à nação brasileira, sem nenhum tipo de diferenciação? E qual é o papel da educação nisso? Lembrando que eu não estou falando da educação só de dentro da escola, mas de educação como um todo, da família, da sociedade em geral. O que você acha que pode ser feito para que a gente se una, né? No caso, todas as etnias se unam. E se Primeiro nós... E da raça também fica à vontade aí. Sim. Primeiro, conscientização de que nós fazemos parte da raça humana. Então, nós fazemos parte da raça humana e nós devemos ter empatia. As políticas públicas deveriam ser, que nós sabemos que não é, né? Valorizando a história como um todo, a visão global. Por exemplo, o Brasil é formado por três etnias. Vamos estudar o indígena. Como é esse indígena? Ele não é um grupo igual. Como é esse africano? Como é esse descendente? Quem é esse europeu? Então, eu acho que a base mesmo é a valorização, pela educação. Só que tem coisas que, obviamente, que nós sabemos que o governo, independentemente de ser A ou B, não tem interesse em valorizar a educação. Afinal de contas, é através da educação que é possível nós fazermos isso que nós estamos fazendo hoje. É um debate, é um momento de reflexão. Então, primeiro, não vamos também só esperar o governo A ou o governo B. Vamos ter vontade de conhecer a nossa história. Eu só vou te interromper um pouquinho só para fazer uma observação, aí você continua a sua linha de raciocínio. Nós não vamos acabar a live, não. A Renatinha vai falar, e eu sei que agora o Instagram não termina com os 59 minutos, então nós vamos ultrapassar esses 59 minutos. Mas nós temos uma segunda parte, que é com os poetas, né? Todos já estão aí. E depois o encerramento, e a Renatinha, depois se quiser voltar, palavras finais, a gente vê como faz, tá? É só para deixar claro que as pessoas podem achar que você vai acabar de falar e a live acaba. E a Renatinha vai continuar conosco aí. Gente, nos comentários, não, fica, depois... por favor. Ela não vai embora não, tá, gente? É só para esclarecer. Até o final. Porque a gente tá dizendo assim, acabou, então acabou só a primeira parte, que está acabando. Mas na live, como um todo, ainda continua. Vai, Renata, te interrompi por isso, senão o pessoal vai embora. Nada, não vai embora não, gente. Fica aqui, por favor, tá? Vamos ficar que tá bacana aqui, tá conversa tá boa. Mas vai, então, eu acho que é isso também, né? Eu acho que essa questão é o que eu sempre falo para os meus alunos. E eu gosto muito de trabalhar com personagens da Marvel. Eu até ia ficar com a máscara do Pantera, mas acabei até esquecendo, gente. O Pantera Negra, né? Pois é, até esqueci. Eu também esqueci que vai fazer isso, não ia perguntar. Ele tem o filme é fantástico, porque ele vai desconstruir essa visão da África enquanto um lugar só pobre e miserável de guerra, e vai trazer uma reflexão. Então, ele tem uma frase, né? E essa frase eu
eu adoro essa frase, né? Apenas você deve decidir que tipo de rei você quer ser. Então, essa frase é muito significativa, porque ela se encaixa em várias coisas na sua vida. Somente você pode escolher que tipo de rei que você quer ser. Primeiro, todos podemos ser reis de nossas vidas, de nossas escolhas. Então, eu acho que falta também isso, o querer. Eu quero ter o conhecimento. Isso não tem nada a ver com curso superior, com pós-doc, com ser alfabetizado ou não. Eu conheço pessoas que não são alfabetizadas, mas que são pessoas que têm vontade de saber, se Isso. informam no sentido de ouvir, né? Têm histórias para contar. Né? Então, falta isso, acho que um pouco também. Fora a questão pública E que... a gente tem que Né? observar muito, né, o outro, as pessoas, as nossas atitudes também, né? Sem ligar ao automático. É isso, o Sim, respeito ao eu concordo. próximo, né? Colocar no lugar do outro. Acho que isso tem faltado Exatamente, bastante, né? Você não exatamente. leva a Então, falta máscara aí, várias não? coisas. Eu tô igual criança, gente. A máscara não está por perto, não? Não está por perto, só Então está ela do vai ter que torce fazer depois aí. uma outra live, gente, com essa máscara. Porque ela prometeu essa máscara aí. Colocou. Eu vou procurar aqui Já depois e aí no seria um finalzinho. motivo para a gente fazer uma outra live um outro dia. Ela Sim. vai ter que colocar essa máscara. Fica devendo aí pra gente essa Ai, máscara. E devendo para considerações você. finais, só que não, né? Não são considerações finais. O que você gostaria de dar Sim. aí como recado? Todo mundo tá amando você aí. Eu já Ai, sou que suspeita, bom, porque eu amo gente. essa mulher, Minha ó. primeira. Essa mulher aí, eu sou apaixonada por essa mulher, gente. Eu falei, ela tem que vir. E ela, ai, graças a Deus, ela aceitou. Fiquei tão feliz, gente. Ai, que bom. E a gente ficou ao Que longo bom, da né? semana conversando sobre a live. A gente não parou É de conversar verdade. mais. Mas o que você gostaria aí de falar? Pra gente Bom, passar e eu vou chamar o Bruno Black quando você o que que eu falar. poderia falar? Vamos conhecer, vamos ter mais curiosidade para conhecer a história. Quando tivermos informações, vamos procurar saber mais. A história ela vem variada, de formas variadas. Não falo da história oficial de colégio, de muros, não. Eu falo do saber. O que nós estamos fazendo aqui hoje é o saber, é a troca de informações. Vamos respeitar a cultura do outro, vamos respeitar o outro, vamos ter empatia. Não vou citar Pantera Negra aqui agora, não, depois. Eu Depois eu não, pode cito, ficar à né? vontade. Porque realmente o filme ele traz essa mensagem, né? E uma das frases que eu mais gosto também é que ele diz que todos nós devemos cuidar uns dos outros como se todos fôssemos uma única tribo. Perfeito. Então, é realmente isso que eu desejo aí, né? Para que a gente reflita, que todos nós, né, que haja essa reflexão. Vamos Uhum. aí, pessoal, cuidar uns dos outros como se fôssemos uma única tribo. Você recebeu E um beijo, né, um abraço de Aracaju. Pessoal, o Brasil inteiro, ah, gente. O Brasil inteiro aí nossa, assistindo a nossa live. estou muito feliz mesmo. Só Olha, tenho Renata, você gratidão. vai continuar com a gente aí Sim, participando e eu quero agradecer muito a sua presença. Eu sou realmente assim apaixonada por você, por tudo que você representa, pela professora que você é, pelo ser humano que você é, o quanto você ajuda os autores, ela leva os autores para as escolas em que ela trabalha. Então, eu sou muito grata à Renata, tudo que a Renata é. Sempre parceiraça. E aí conheçam Renata, sigam Renata, perguntem mais coisas para Renata. pode E qualquer perguntar, dia eu pessoal. chamo Renata. E a primeira live que ela está fazendo, gente, olha só, olha que Da primeira live, responsabilidade é né? minha. Minha responsabilidade, né? Eu espero que o meu pouco conhecimento aí, meu humilde conhecimento, tenha ajudado todo mundo aí, tenha Então, contribuído em alguma coisa. maravilhosa. Então, eu vou agora chamar aí o senhor Bruno Black para fazer a sua participação aí nessa live especial do Dia da Consciência Negra. E, Renata, não saia daí, fica com a gente, o pessoal também continua aí com a gente. Depois eu vou chamar a Mary Onírica, depois a Rosana, e aí eu vou falar depois o motivo que o Oscar não poderá estar conosco. Depois, no final, eu digo por quê. Tá bom? Então,
Fiquem aí para saber, que é importante também. Então, deixa eu chamar a Bruninha aqui agora. Ah, eu tenho que tirar a Renata. Ai, meu Deus. Tô aqui. Não é melhor sair? Deixa eu Ah, tomar. mas o chato é que vai. Não, Gostei. Eu acho que eu tenho que. remover. Removi, pronto. É que agora mudou, gente, o botãozinho aqui. Antes era só trocar, agora não é mais não. A gente vai aprendendo ao vivo. Eu fiquei com medo de fechar tudo. Aguardando o Bruno Black. Oi, gente, tudo bem? Desculpa o visual, tá? Eu tive que ir pra um lugar bem Tudo? estranho na minha casa, porque só aqui que o sinal tá funcionando. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Espero que tenha gostado da primeira parte aí, bem esclarecedora, né, Bruno? Renata é um Tá me amor. ouvindo, gente? Tô te ouvindo. Renata é um amor. Mas fala, Bruno, dê seu recado aí, fale de você. Eu já botei um pouquinho sobre você. Você fala sobre você, fala o que você quiser e mais um poema, é óbvio. Ah, gente, eu quero agradecer essa aula que a Renata nos deu, né? Foi muito bom. É sempre muito bom a gente entender sobre a gente. Porque as pessoas acham que os negros estão o tempo todo, os negros, os pretos, a gente está o tempo todo querendo só acusar ou só problematizar uma coisa. Não. Nós estamos numa fase muito importante. Nós estamos tentando nos entender, nos conhecer de uma cultura, de uma história que foi negada durante anos. Então, eu estudei, mas eu só estudei o Egito da Mesopotâmia. Eu não estudei na escola a história do negro, que hoje está sendo falada. Então, para nós também é tudo muito novo. Eu quero agradecer a todo mundo que está aí, né, as pessoas queridas, e dizer rapidinho sobre mim o que eu quero recitar. Eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Eu moro na comunidade do Fumacê, eu sou um negro periférico, eu sou poeta, eu sou apresentador. Ih, tá interessante. Bruno, tá cortando. Não tô aqui, não tá conseguindo te ouvir. Vai ter que repetir tudo de novo. Tem que ver a tua conexão aí, tá toda travada, Bruno. Peraí. Repete tudo de novo. Repete tudo de novo, que ninguém escutou nada. Tá. Ninguém ouviu nada que você falou, nem eu. Momento congelamento de Bruno Black, gente. Não pode deixar Bruno congelar, não, gente. Travou. Quer sair e entrar de novo? Vou tirar e vou te colocar de novo, então. Agora você ficou congelado. A gente tenta mais uma vez você, senão a gente bota a Mary. Vamos tentar aqui. Bruno de novo. Ver se ele aparece. Eu vou chamar a Mary Onírica, então, enquanto isso, enquanto o Bruno volta. Peraí que eu já te chamo, Bruno. Tô chamando a... Não saber quanto tempo você ia demorar. Vou chamar. Minha linda, cadê você, lindona? Oi, boa tarde. Não estou vendo você. Cadê você? Estou vendo uma parede verde e uma parede branca aqui. Ai, Cadê você, mulher? tô aqui. Não tá me vendo? Opa, Eu tô agora te eu tô te vendo. vendo. Agora eu tô te vendo. É porque eu tô no quarto. Eu tô presa aqui no quarto. Porque lá na sala tá um barulho. Tem som do vizinho. Então eu tô trancada aqui no quarto. Mas fala aí. Fale um pouco de você. Essa mulher maravilhosa que eu já até apresentei fora da live para poder deixar você falar o quanto você quiser. E um poema, é Sou óbvio. Então, prazer. Meu nome é Maria Inês. Sou mais conhecida como Mary Onírica. Sou poeta, escritora, autora, formada pela FLUP. E sou membro do grupo Salazeiras Oníricas. E estou muito feliz por estar participando. Estou agradecida a você, Ana, pelo convite, no meio dessas pessoas cultas e maravilhosas, Eu como que essa Renatinha. agradeço. Eu que A agradeço. Renatinha foi Também é outra incrível. pessoa que eu admiro muito. Eu também admiro muito você e o seu trabalho, querida.
E nós estamos aqui nesse dia de hoje, né, que é um dia especial. Eu estou aqui para recitar. Eu gosto de fazer o que eu sei fazer. Posso? Claro, deve. Eu fui intimada a fazer isso. Uma poesia que eu gosto muito e algumas pessoas até gostam também. Chama-se Negracim. Nas minhas vivências, as potências e os afetos adotaram uma postura. Quero ser livre, com sentido. Sou intensa. Tenho um coração que pulsa, pulsa, pulsa. Não quero dormir, não quero fugir. Só quero viver. Viver. Eu me construo. Eu me reconstruo. Eu vivo. Sou mulher negra, sim. Enxugo lágrimas. E só caminho quando sei aonde vou chegar. Meu mundo é um sonho real. Nele, construo ideias. Crio sonhos. E meu ego se enaltece. Sou a união estável entre seres que se amam. Quero a paz entre os povos. A harmonia para o planeta em que vivemos. Não tenho dúvidas em meu ser. Só tenho garra, vontade de ser, de querer, de saber, de vencer. Sou negra cheia de graça. Não digam para mim, ponha-se no seu lugar, porque o meu lugar é aonde eu quiser estar. Sou negra, sim. Nossa, Obrigada, que lindo, querida. gente. Lindo, lindo. Alguém, Obrigado. alguém pode dizer para mim aí, quer tirar a foto aí para mim? Porque eu preciso registrar esses momentos maravilhosos, gente. Eu não sei tirar Então, foto muito do obrigada. Instagram. Você quer falar mais Cadê o alguma Bruno? coisa? Eu pedi para o Bruno fazer isso, outra pessoa que não seja nem eu nem você. É porque essa net aqui vai sacudir. Eu fico com medo de desligar isso. Aí eu prefiro que alguém faça para mim. Bruno, faz isso aí. Mas tá bom, meu amor. Você quer dizer mais alguma coisa? Que aí eu vou chamar o Bruno de novo. Eu só esqueci de dizer que eu sou da Zona Oeste, Padre Miguel Vila Vintém, que é um lugar que eu amo de paixão. Eu gosto da favela. Pelo menos eu tento ser. Tá bom, Você é querida? Muito maravilhosa, obrigado. gente. Eu tenho o privilégio de conhecer pessoas muito especiais. Sou muito agradecida à vida e a Deus, gente. Verdade. Então, um beijo grande, meu amor. Fica com Deus e Outro, muito obrigada por você ter outro, aceitado querido. estar com a gente aqui, tá? Ter você aqui é Ok, muito importante, obrigado. tenha certeza. Um beijo, amor. Ok, Te amo. outro para você também. Também. Agora deixa eu chamar. Tchau. Agora vamos aqui chamar novamente Bruno Black. São pessoas tão especiais, gente. Vocês não têm noção do quanto eu amo essas pessoas. Oi, Bruno? Oi, amiga, tudo bem? Estou especializada a ver parede. Primeiro aparece a parede, depois aparece a pessoa. Tá o E máximo. agora Isso. foi, gente? Foi, agora vai. Agora repete tudo que você tinha falado lá, porque não, ninguém entendeu. Na internet. Ih, a internet de Bruno tá ruim. Tudo. Fala aí pra gente. Agora eu estou. De vez em quando congela, mas nós vamos conseguir. Meu tempo que eu tô amando tudo que eu ouvi, tudo que eu vi. Renata foi incrível, Mary foi incrível. E Ana, obrigado pela oportunidade, tá? Oi, Pedro! Bom, eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Realengo, na comunidade do Fumacê. Eu sou poeta, sou produtor cultural, apresentador de um programa de TV web, quer dizer, dois. E estou muito feliz por estar aqui com vocês agora. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, agora sim. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Eu tô te ouvindo. A Rosana tá falando para você deixar só o som ou o fone só, uma coisa ou outra. Eu não entendi.
Eu estava ouvindo, agora deu uma congelada, o que é uma pena. Agora quando deu uma congeladinha de novo, deixa eu ver se eu consigo. Oi? Consigo fazer uma. Ih, saiu. Então, o Bruno saiu, vamos ver se ele volta de novo. Rosana está aí, não é? Então, eu vou chamar a Rosana para conversar conosco. Travou, Pedro. Congelou, foi. Vê se a gente consegue depois colocar o Bruno novamente. Essa questão de internet é complicada, né? Porque é algo muito individual, às vezes funciona, às vezes não funciona. Tem uma série de questões. Estou aguardando a Rosana. E aí eu peço que vocês printem as telas para mim, por favor, para eu ter esse registro maravilhoso. Aí, Rosana, tudo bem? Bem, tudo bem. Boa tarde. Boa Boa tarde. noite, né? 6h10 já. Pois é. Eu nem sei, o tempo tá passando, eu nem percebi. Você estava falando dos prints, eu estava tirando. Depois eu vou te enviar. Obrigada, você é um amor, gente. É porque se Tá? eu mexer aqui vai sacudir tudo. Então, por É. questão de segurança, eu prefiro pedir para alguém fazer. Mas obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite também. Outra mulher maravilhosa, que eu admiro. Obrigada. Parece até que eu sou uma pessoa que fala isso para todo mundo, gente, mas não é. As pessoas que vêm aqui, que eu convido, são todas pessoas muito queridas e muito Muito talentosas. obrigada. Ainda há Eu muitas agradeço. pessoas que eu ainda não chamei, por falta mesmo de tempo, né? Depois ela vai fazer a live comigo separadamente, depois, em outra história. Obrigada. Mas aí Não, agora eu que vai agradeço. do coração e depois do seu poema. Agora o momento é seu aí. Já era Tá. todo seu também, mas agora é individualmente seu. Eu agradeço pelo convite e, assim, quero parabenizar, né, a primeira parte, a Renata, maravilhosa. Renata, né? É Renata. Maravilhosa mesmo. E alguém, foi Bruno que falou que, inclusive nós, né, pretos ou negros, também estamos nessa questão do aprendizado sobre a nossa história, né? E é isso que, quando alguém me pergunta sobre a questão da minha, né, consciência negra, eu digo que ela está em construção, né? Porque de um tempo para cá eu resolvi e quis, né, conhecer mais do meu povo, a minha história, de onde eu vim e, na verdade, me amar mais, né, como mulher preta, amar o meu povo, amar a minha história. Aí também se encontra o antirracismo, né? Que o racismo faz isso com a gente, faz a gente não se amar, se olhar no espelho e não se gostar, não gostar do cabelo. E eu entrei nessa luta antirracista e que bom que a Renata veio trazer assim muita história que a gente realmente não conhece na escola, é verdade. O Bruno estava falando aí que a gente só estudou Egito, Mesopotâmia, é verdade. A gente não sabe de verdade a nossa história, né? Vide que a gente comprou, né, o Cristo branco. Ele nunca que ele pode ser branco, né? Nunca, né? Nascido onde nasceu. E parabenizar, a Renata foi ótima. Muito obrigada por essa live de hoje. E é isso, a gente está construindo a nossa consciência, né? O dia de hoje, né, na verdade, eu vejo como um dia, sim, para a gente celebrar, né? Que foi quando o nosso zumbi aí morreu, mas é um dia... uma coisa, a pergunta do Bruno rapidinho. Bruno, a gente não ouviu você direito. A gente começou a te ouvir, mas de repente congelou. Se você quiser tentar de novo, a gente agradece. Agora vai, Rosana, desculpa, é que ela me perguntou. Vai. E assim, eu vejo o dia de hoje, não vejo ainda como um dia de festa, né? Porque a gente avança na luta antirracista, né? A gente avança na construção da nossa consciência, né? Mas ainda falta acontecer muita coisa, né? Para que realmente a gente tenha uma igualdade, uma equidade no nosso país, né? Sim. E vide a questão da 10639, né? Eu sou professora, então eu falo muito disso. E assim, é uma coisa, uma lei obrigatória que a gente tem que trabalhar a história da África, a história do nosso povo nas escolas, e isso ainda não acontece amplamente, né? Então, assim, 20 de novembro é um dia para a gente relembrar toda a nossa história, sim, relembrar as nossas lutas,
talvez comemorar alguns ganhos, mas ainda tem muito que lutar. Muito, Tem muita sabe? luta, tem muita luta. Muita mesmo. E uma coisa que eu andei dizendo, assim, por esses dias, é que a gente quer a consciência negra de novembro a novembro, né? É, sim, Não só no dia 20 de novembro. É isso. sim. Então, eu trouxe três. Posso falar três? Trouxe três escritos sobre, sobre o tema, né? Esses três eu construí esse ano, escrevi esse ano, e um dos textos que eu trouxe aqui, eu fiz com o Bruno, tá? Em parceria com o Bruno, né? Quando a gente estava na construção do livro dele, que eu vou participar, Brunettes. E aí a gente fez junto. Também, né? Também. Somos duas brunettes. Tem muitas brunettes aqui na sua live. Verdade. Eu vi Vivi, eu vi Elaine, tem um monte de gente. E o nome da poesia que a gente escreveu junto, eu não vou dizer o nome. Eu vou ler a poesia e o pessoal vai encontrar o nome no final da poesia, ok? Começa assim. Não te digo do que estou falando, mas você sabe. Entro no estabelecimento e sou seguida. Você sabe. Sabe de uma coisa? Nem preciso dizer mais nada, porque você sabe. Não recebo parabéns por mais um ano de vida, mas sim por não estar na estatística. E você sabe. E se você sabe, por que não age? Só agora a minha mente e coração se dão por satisfeito. Age. E você sabe. Claro que você sabe. Mais um irmão foi abatido. Sem direito, sem infância ou futuro. Mas não preciso te dizer. Você sabe. Racismo. Esse é o nome da poesia. É de minha autoria e de Bruno Black. A outra é um ser ancestral. Eu fiz também nessa estrada, né, de conscientização racial, como eu te falei, a minha consciência está em construção, e quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou escrevendo sobre ela, né? E aí eu escrevi esse ano, em julho, se eu não me engano. O nome é Um Ser Ancestral. Abortado de sua terra com violência e peregrinação. Árvore do conhecimento, do esquecimento e nem da lembrança não foram capazes de construir nosso banimento do mundo físico e tampouco do mundo espiritual. Seu coração vive em África, sua alma emana resistência e luta. Seus braços construíram o reinado do seu algoz. Árvore do esquecimento não foi capaz de apagar sua identidade. Sua alma volta liberta para os braços da ancestralidade, para compor a rede de proteção e resistência que o irmão não vê, mas sente. Se hoje você resiste e reexiste, foi porque voltamos para a África, nós, ancestralidade, guiados pela árvore da lembrança, e fomos compor o que há de mais forte em você, sua ancestralidade. Ela vive em você, nele, nela e em nós. Quando você dá mais um passo de evolução e resistência, a ancestralidade vibra em favor de um futuro liberto. Vibra em sua proteção e revive em seu coração, te dando coragem e resiliência para compor a ancestralidade num futuro próximo, né? Com louvor e admiração, com amor e lucidez, sua ancestralidade. Ai, menina, essa poesia, eu preciso só falar um pouquinho sobre ela. Eu fui fazer um curso de Yorubá, eu estou fazendo ainda, né? Um curso de língua Yorubá. E aí eu não conhecia uma história, que é a história da árvore do esquecimento, né? Que era um ritual que se fazia lá no Benin, quando o povo africano, né, era sequestrado e levado à força para o navio. Então fazia todo um ritual numas árvores que eram vistas como sagradas para o povo do Benin. Esse caminho da escravidão, o nome é Caminho da Escravidão, existe até hoje no Benin. A árvore está lá, a árvore do esquecimento, a árvore da lembrança. E no final de tudo,
tem um portal que é chamado do Portal de Não Volta, que é o portal que os negros, né, africanos iam para o navio e eles sabiam que quando passavam daquele portal, nunca mais eles iam voltar para sua terra, para o seu país, né? E a árvore do esquecimento, ela tinha a finalidade de fazer, né, aquelas pessoas que estavam sendo sequestradas de esquecerem de onde vieram. E a outra árvore era para mostrar para a alma deles o caminho de volta. Ou seja, quando eles chegavam nessa árvore, a árvore do esquecimento, era a árvore que eles sabiam que não voltariam, morreriam fora do seu lugar, sabe? Essa história me mexeu muito comigo. Eu chorei quando o professor contou, eu não conhecia, e aí eu escrevi essa... eu não conhecia. Muita coisa a gente não conhece, né? E eu fui escrever essa... para conhecer novas coisas, né? Exatamente. Exatamente. A gente só E aí só tem a ganhar, né? Não só a gente, mas as pessoas que estão no nosso entorno também, né? Exatamente. E eu não falei, né, quem sou eu. Eu vou falar e vou ler a minha última poesia, tudo bem? Tá bom. Aí vem Eu já Bruno entrei Breve, falando do e eu tema. vou encerrar depois de Bruno. Tá bom. Eu sou Rosana. Ele começou e termina. Eu sou Rosana Rodrigues, eu moro na Baixada, né? Eu sou de Duque de Caxias, sou professora, né? Trabalho com crianças de alfabetização e sou professora de matemática. E me envolvi aí com o mundo da poesia, com o mundo das artes, quando eu conheci Bruno, Mulheres Reais, desde 2016. Então agora eu também sou poetisa e digo de vez em quando escritora, né? Estou aí com Sarau lá no meu Instagram e envolvida em várias frentes aí da arte, tá bom? E sou uma mulher preta, né? E por isso vou terminar com um texto que eu escrevi no Dia da Mulher Negra, Latino-Caribenha, dia 25 de julho, né? Foi nesse dia. Escutei muitas histórias também numa live, fiquei muito sensibilizada e acabei escrevendo esse texto. O texto é Ser Mulher Preta, o título. Tudo começa quando se nasce numa diáspora de pais colonizados e sem direito às suas histórias e ancestralidade. Nasce uma criança, uma menina que carrega na pele a história de um povo marcado pelo racismo e pela escravidão. O tempo passa e sua história é só mais uma, no meio de tantas. Pais pobres, mãe solteira, sobrevivência e preconceito de todos os tipos e lugares. Respeito com suas dores, desrespeito com seus amores e saberes, desrespeito com seu corpo. Quanto mais o tempo passa, mais resistente a menina precisa ser, pois tem que encarar sem choro suas dores, sua solidão e sua falta de tudo, inclusive de dignidade. E quando não se tem mais o que chorar, lhe sobram os cacos para juntar, colar e voltar para a selva que é viver na diáspora e no mundo competitivo. Ser mulher preta é muitas vezes não aceitar seu próprio corpo, cabelo e cor, por imposição de padrões eurocêntricos que roubam nossa autoestima e nossa sanidade mental. É ter direito à academia e não se sentir parte dela, mesmo estando nela. Ser mulher preta é resistir e resistir todo santo dia, para honrar a ancestralidade que rompeu barreiras e preconceitos para que você continuasse aqui. Contínua, dando continuidade à nossa raça e ideias. Suas lágrimas já não doem mais, mas se fazem fortaleza para seguir e desfazer o círculo vicioso que dizem que ela tem que seguir, de solidão, de abandono e de preconceito. Ser mulher preta é isso, usar dores como escada, transformar as lágrimas em poesias, transformar os não em objetivo e resiliência. Ser mulher preta é seguir lutando pela sua existência todos os dias e resistir. Salve Zumbi dos Palmares. Parabéns. Parabéns. Obrigada pelo espaço. Pela participação. Aí agora eu vou chamar o Bruno. O Bruno vai encerrar porque o Oscar, e eu vou explicar porque daqui a pouco o Oscar não vai poder participar com a gente. E aí eu finalizo. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a você. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau. Ai, não quero sair. Eu também não consigo sair porque tem um sextou do Bruno Black. Agora foi. Pronto, agora consegui. O Bruno vai, né? Tomara que a conexão ajude. O Bruno vai entrar com a gente e ele vai encerrar, porque o Gente, e aí, Oscar agora vai, Brasil! vai. O Oscar não vai poder participar conosco. Entendeu? Ele não vai poder participar conosco por conta do que aconteceu, né, com o João Alberto Silveira Freitas no supermercado, né, que ele foi morto no supermercado lá Ai, do Rio Grande do Sul. E aí ele me mandou um zap dizendo que ele vai ter que fazer a cobertura porque os eventos da consciência negra que estavam programados para hoje, lá no Rio Grande do Sul, foram cancelados e todos os movimentos iam se dirigir para o supermercado para fazer um protesto. Então, por isso que o Oscar, né, jornalista, não está aqui conosco, que foi fazer a cobertura desse momento triste sim. que vivemos, enfim, por isso. Mas, Bruno, e Agora eu aí, acho tá que tá tudo ok, conectado né? agora? Você abriu e agora você vai fechar, você vai encerrar comigo aí. Espero que dê tudo certo. Tudo bem, gente? Me desculpe os transtornos. Foi incrível ver Renata, vi Meronírica, vi Rosana também. E agora vim aqui mostrar um pouquinho da minha arte para vocês. A Ana disse que é para dizer de onde eu sou, né, Ana? Eu sou da comunidade do Fumacê em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu sou poeta, eu sou apresentador de 2 programas, um deles é o Xixelê da Peri e o Tô com o Bruno Black, que ambos só voltam lá para 2021. E eu vivo da poesia, uma coisa louca, né? Inclusive, quero agradecer pessoas que entraram, que saíram, algumas ficaram esperando, né? Que são brunetes e brunitos, mas é assim mesmo acontece. Vamos direto ao ponto, vamos de poesia, né? Depois de tanta coisa incrível, o que que eu vou falar, né, gente? Bom, eu quero dizer para vocês que está sendo muito importante a gente não se sentir mais sozinho. Porque parecia que a gente estava numa luta como negro, né, com os nossos, e parecia que as pessoas do nosso lado não escutavam a gente. Eu quero agradecer porque eu tenho o apoio de todas as pessoas, muita gente de todas as cores, mas esse momento, esse dia hoje é da causa do homem negro, da mulher negra, e a gente quer dizer o quanto está sendo importante, cada vez mais, né, Ana, as pessoas terem mais conhecimento, estudarem um pouco mais e até conhecer um pouco mais sobre o que nós somos, de onde vem a nossa descendência, né? Isso é muito importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar um pedaço de uma poesia que eu tenho, que é um cântico, que fala, que se chama Apague a Luz, Anoiteceu a Sua Alma, e logo em seguida eu venho com uma poesia desse livro, que é uma poesia de amor. É muito difícil o homem negro falar de amor às vezes. E o homem negro tem afeto. Ele não é só aquela parte de baixo que ficou no, né, na memória das pessoas, na lembrança sagrada. Ele é muito mais do que isso. Então vamos lá. Apague a luz e anoiteceu sua alma, e logo depois eu venho com a poesia O Amor Não Foi Feito para Mim. A internet do Bruno não está boa, é uma pena. A gente vai aguardar mais um pouquinho, se não tiver jeito mesmo, né? Depois eu marco uma live só com ele, separadamente. Porque mais uma vez travou. E é uma pena, porque eu conheço esses 2 poemas, né? E são maravilhosos, maravilhosos. E a gente pode tentar num outro dia. A gente já tentou acho que 2 ou 3 vezes, né? E a gente não conseguiu. Então, conforme eu falei, né, o Oscar
o poeta, né, Oscar não poderá estar conosco por conta daquele terrível acontecimento lá no Rio Grande do Sul, né, do assassinato do João Alberto Silveira Freitas. E aí, os eventos da consciência negra foram cancelados e todos os movimentos combinaram de se reunir lá no supermercado. E ele foi fazer, ele é radialista, ele foi fazer a cobertura. Então, eu vou fazer o encerramento, né? Que eu não tenho visto nem o Bruno aí, mas aí depois de uma outra oportunidade a gente o chama, mas ele já fez a apresentação, né? De quem ele é, maravilhoso artista. E aí eu vou encerrar agradecendo. Caiu. Você quer tentar mais uma vez? Ou não? Quer tentar mais uma? Não há problema. Você que sabe. Que aí eu vou encerrar com aqui o hino à liberdade dos escravos da escritora Maria Firmina dos Reis, do século XIX, né, considerada a primeira romancista brasileira que foi esquecida por ser negra e mulher. E seus escritos só foram descobertos muitos anos depois. E diz assim: salve, pátria do progresso, salve, salve Deus da igualdade, salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. Somos todos irmãos. Independentemente de etnia, somos todos irmãos. E todos fazemos parte do Brasil. Então, acho que todos nós temos que abraçar a causa, temos que ter consciência negra, consciência humana, porque senão as coisas não vão andar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live aí, que foi pensada com muito carinho. Agradeço a todos que participaram, que contribuíram de uma forma maravilhosa, ou assistindo, ou comentando, ou mesmo aqui, estando comigo, ou para falar poema, falar sobre si mesmo, falar sobre toda essa situação, e sobre a história que é nossa, a história dos negros, dos pretos, história do Brasil. Então, nós temos que conhecer, temos que aprender e temos que nos unir sempre. E aí, para encerrar, o Tenilson Nascimento disse que pena, Ana Cristina, adorei a sua live. Aracaju manda abraço e salve a nossa cultura negra. Somos ricos de história, somos todos irmãos juntos, por paz e por amor. Um forte beijo, um forte abraço. E domingo nós temos a live da Ana Cristina Rosito Convida, que hoje foi especial, mas no domingo nós vamos receber o Ed Vasconcelos. Essa live foi maior um pouco, porque era uma live especial. A de domingo tem cerca de 50 minutos. Um beijo gigante a todos. Fiquem todos com Deus. E eu amei estar com vocês hoje. Tchau, gente. Um forte e um amoroso abraço. Gratidão também. Que Deus abençoe a todos nós. Ó, pena de terminar. Tchau, gente. Fui.